eu gostaria realmente de trazer para você 7 pontos. Porque os dias nos quais estamos vivendo são muito especiais. Essas eleições não estão ocorrendo ao acaso, não estão ocorrendo numa data determinada por homens. Essas eleições ocorreram num tempo, num período nas Escrituras muito especial. Um período chamado de Yamim Noraim, os dias especiais, dias de arrependimento, dias de reflexão, dias onde nós nos humilhamos perante o Eterno. Então não foi à toa que esse dia 2 de outubro caiu no intervalo entre as festas de Yom Teruah, ou Rosh Hashanah, e Yom Kippur, o dia da expiação. Muito nos diz a simples data onde ocorreu esse primeiro turno, já nos diz muito, muito. Então, meu irmão, amanhã, dia 4 de outubro, a partir das 18 horas, mais ou menos, tem início o dia mais solene do calendário de Deus. Dentre todas as festas, essa é o agrupamento, essa se eu posso dizer, celebração, é o ajuntamento mais importante, mais santo, vamos dizer assim, chamado de Yom Kippur. E o Yom Kippur, ele nos traz alguns ensinos, os quais nós deveríamos aplicar nas nossas vidas, seja você judeu ou não. Se você é povo do Eterno, se você é filho de Abraão, você deve aplicar esses princípios na sua vida e na vida da sua nação. Então, eu gostaria de abrir esse nosso bate-papo, essa nossa live, trazendo para você 7 pontos que dizem respeito à época na qual estamos vivendo, ok? Então, vamos lá. Olha, o primeiro ponto que eu quero chamar sua atenção é o fato que o Eterno está no controle de todas as coisas. Eu disse todas as coisas. Meu irmão, minha irmã, nada ocorre sem o consentimento, sem a permissão do Eterno. Nada. Não existe nada no universo que fuja ao seu domínio, que fuja à sua soberania. Tudo está no controle de Deus. Esse é o ponto número 1. Porque se você não partir dessa premissa, você vai ser confundido. Você vai ter a sua fé aí questionada. A nossa fé, nós cremos num único Deus, o Deus que é soberano sobre todas as coisas, o Deus que fez terra, céu e tudo que existe no universo. Nada foge à soberania desse Deus e tudo o que ocorre está conforme a sua soberania. Ponto número 1. E eu quero trazer para você um texto muito especial que o Eterno manda o profeta Isaías declarar a Ciro. Ciro, mas é o rei da Pérsia. O rei da Pérsia aí volta do século 6 antes de Yeshua. O rei Ciro dá então ali a permissão para que os judeus retornassem, né? Ele estava ali prestes para invadir ali, tomar o controle da Síria, e o Eterno de Israel dá essas palavras direcionadas ao rei Ciro da Pérsia. Preste atenção, preste atenção. Isaías 45, verso 5. Eu sou o Eterno e não há outro, além de mim não há Deus. Eu te cingirei, ainda que não me conheces, para que se saiba até ao nascente do sol e até o poente, que além de mim não há outro. Eu sou o Eterno e não há outro. Eu formo a luz e crio as trevas, faço a paz e crio o mal. Eu, o Eterno, faço todas as coisas. Esse é um texto complicado, porque muito teólogo tenta encaixar isso aí em algo pré-definido, mas a verdade é que essas palavras estão traduzidas de forma excelente. Ou será, eu crio o mal. Ah, mas o mal é a ausência do bem, aí não é mal, é calamidade. Não, 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 é mal, mal. É para você entender que não há força independente do controle de Deus. É o que eu já disse aqui em estudos anteriores. Nem Satã,
nem as trevas, ninguém, nenhum ser pode agir de forma independente, ok? Ninguém age de forma independente. Ninguém age de forma que o Eterno passou despercebido, o Eterno não viu. Ah, Satã fez isso, Satã orquestrou aquilo, eu não estava percebendo, o meu povo não orou, e eu fiquei desatento e passou desapercebido. Isso não existe. Na verdade, isso até tem uma raiz aí de paganismo. O Eterno está no controle de todas as coisas. E o Rabino Shaul, o apóstolo Paulo, ainda enfatiza esse aspecto lá em Romanos capítulo 8, verso 28, dizendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados de acordo com o seu propósito. Ok? Então, primeiro ponto, primeiro conceito, Deus está no controle de todas as coisas. Mateus, o resultado dessa eleição, primeiro turno, Deus está no controle de todas as coisas. Achávamos que o candidato Bolsonaro ia estar na frente, achávamos que Lula ia ganhar no primeiro turno. Todas as coisas estão de acordo com a soberania do Eterno. Ponto número 1. Ponto número 2, para quem está anotando. Então, ponto número 1, todas as coisas estão sujeitas à vontade de Deus. Conceito número 2, nenhuma autoridade é estabelecida fora da vontade e da soberania de Deus. Esse é o ponto número 2. Então, qualquer que seja o resultado deste segundo turno, o resultado do primeiro turno, os governadores, né, aqueles que foram eleitos no primeiro turno, os deputados federais, deputados estaduais, os senadores, todos só conseguiram a vitória ou só foram para o segundo turno porque foi da vontade do Eterno. Porque nenhuma autoridade pode ser constituída fora da soberania do Eterno. O mesmo apóstolo Paulo, Rabino Shaul, declara em Romanos capítulo 13, todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha do Eterno. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se opondo contra o Deus que instituiu. E aquele que assim procede traz condenação para si próprio. Vocês conhecem esse texto, aqueles que estudam o Novo Testamento, sabem que é um texto padrão de acordo com as Escrituras, com a Torá, com os profetas, com os escritos sagrados. Toda autoridade. Acabei de ler para vocês Isaías 45, uma palavra para um rei pagão, para o rei Ciro. E ele é chamado, eu não li o capítulo inteiro, ele é chamado de Mashiach, meu ungido, tá bom? Ciro, o Ciro do rei da Pérsia, ele é chamado de meu ungido. Então, ponto número 2, nenhuma autoridade é estabelecida fora da vontade do Eterno. Agora, vamos começar a puxar um pouquinho aí do Yom Kippur, que é amanhã de noite. Começa amanhã de noite, até quarta à noite. O dia da expiação, o dia do perdão. Preste bem atenção. Ponto número 3. A terra, o local onde você habita, sua nação, seu país, é contaminada pelo pecado. Especialmente alguns pecados ligados à idolatria e imoralidade ou promiscuidade. Esse é o terceiro ponto. A natureza, a criação, onde você vive, a terra absorve certos tipos de pecados. E esses pecados, quando se acumulam, a natureza vindica na humanidade essa iniquidade. Isso é um padrão bíblico. Então a terra, a criação é afetada pela iniquidade do homem, pela corrupção do homem. Esse é um conceito muito interessante que o Eterno nos ensina lá em Vaikra, lá em Levítico, capítulo 18. Preste bem atenção. Levítico, capítulo 18, verso 24, para quem está acompanhando aí. Deus dá uma série de pecados, todos relacionados à imoralidade, tá bom? O Levítico 18, eu não vou ler desde o início, não. Vou ler a partir do 24. Mas se você ler lá a partir do primeiro versículo do Levítico 18, você vai ver quais os pecados que Deus considera avon, uma promiscuidade que ele odeia, e esses pecados contaminam a terra.
Todos os pecados, de uma certa forma, contaminam a terra, mas esses aí de imoralidade e idolatria contaminam mais, que a terra vindica esses pecados no ser humano. Então, Deus começa falando para o povo de Israel. Com nenhuma dessas coisas, né, os pecados que ele citou anteriormente, que você vai ler, Levítico 18, com nenhum desses pecados você vai se contaminar. Porque com todas essas coisas se contaminaram as nações que eu lanço diante de vós. E a terra se contaminou por causa desses pecados, e eu visitei na terra a sua iniquidade, e ela vomitou os seus moradores. Porém, vocês guardarão os meus estatutos e os meus juízos, e nenhuma dessas abominações vocês farão. Nem o natural, nem o estrangeiro que peregrina entre vós, porque todas essas abominações fizeram os homens desta terra que nela estavam antes de vocês, e a terra se contaminou. Não suceda que a terra vos vomite, havendo a vós contaminado, como vomitou o povo que nela estava antes de vocês. Este é o nosso terceiro conceito. A terra é contaminada pelos pecados da nação, pelos pecados do seu povo. E Levítico 18 nos ensina exatamente isso que havia acontecido com os habitantes ali de Canaã e que poderia acontecer com os filhos de Israel caso eles adotassem para si essa conduta de vida aí que Deus proíbe lá em Levítico 18. Tá bom? Agora eu quero acrescentar para o terceiro ponto, o terceiro conceito. Eu quero acrescentar as palavras do Rabino Shaul, o apóstolo Paulo, em Romanos, no capítulo 8, a partir do verso 29. Paulo tira esse conceito aqui do Romanos 8, 19, de Levítico. De Levítico, capítulo 18, que a terra é contaminada pelos pecados da nação. Então, olha só, Romanos 8, 19. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos do Eterno. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. Na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Então, Paulo está falando dessa esperança do tikkun olam, da restauração de todas as coisas, do mundo vindouro, do reinado de Yeshua, do Messias, aqui na terra, uma terra restaurada, ok? Mas até lá, essa terra restaurada, a terra absorve, se contamina com os pecados da nação. Igual o santuário era contaminado pelos pecados do povo. E no Yom Kippur, no dia da expiação, o primeiro sacrifício que era feito era pelo sacerdote, pelos pecados dele, depois pelo santuário, depois pela tenda da congregação. Depois pelo povo. O povo era por último. Por quê? Porque o pecado do povo contaminava o santuário que estava armado ali onde eles habitavam. Era contaminado pelo pecado do povo. Porque sabemos, verso 22, Romanos 8, que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Ruach, do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Então, mais uma vez, está falando aí da ressurreição, e onde também a terra seria redimida. Então, daí de Levítico 18 que Paulo tira esse conceito. A terra absorve certos tipos de pecados, uns até mais do que outros. Vamos chamar agora aqui para o nosso contexto. O Brasil. Será que a terra do Brasil, nossa nação, tem sido contaminada com esses pecados que a Torá alerta Israel? Com esses pecados que a Torá alerta o povo de Deus? Você vê que o estrangeiro é incluído. Será que há idolatria no Brasil? Será que há imoralidade no Brasil? Será que há promiscuidade no Brasil? Sim. E alguns pecados são praticados aqui até de forma mais visível do que outros. Certos tipos de comportamento são até estigmatizados aí no exterior em relação ao brasileiro. Isso é vergonha. Isso traz maldição para a nossa terra. A terra se contamina com os pecados da nação. Agora, olha, vamos avançar. Então, nós falamos aqui, o primeiro tópico, o primeiro conceito, Deus está no controle de todas as coisas. O segundo conceito, nenhuma autoridade é estabelecida fora da soberania de Deus.
O terceiro conceito, a terra é contaminada pelo pecado, especialmente pela idolatria e pela imoralidade. Mateus, mas está muito tenso isso aí, você está falando só de coisa ruim, você está... Calma, porque o quarto conceito é muito importante. Se eu estivesse dando aqui só juízo, mas não. O quarto conceito é o seguinte: muito pode o clamor de arrependimento do povo de Deus. O arrependimento e o clamor podem sarar a nossa nação. Quarto conceito. Arrependimento e clamor e intercessão podem salvar a nossa nação. Então, se eu estou dando aqui as consequências da má escolha, eu estou dando aqui a solução, o antídoto, a esperança que Deus nos deu, que eu estou informando para você. Muito pode o clamor do povo de Deus. E eu vou citar um texto aqui, que você conhece, lá de 2 Crônicas 7. Palavras de Deus a Salomão, mas que podem ser aplicadas onde o nome do Eterno é invocado. Está entendendo? Por qualquer contingente onde o nome de Deus é invocado. Esse princípio de 2 Crônicas pode ser aplicado. Não é só para Israel. Foi dado para Israel. E funciona em Israel até os dias de hoje. Mas ele é aplicável a qualquer nação que clame, que é chamada pelo nome do Eterno. E não é só Israel. Tá? Os profetas falam que Deus tem, sim, em todas as nações, pessoas, contingentes que clamam pelo seu nome, que são chamadas pelo seu nome. E no Brasil nós temos esse contingente. Nós temos um povo que é chamado pelo nome de Deus. Nós temos um povo que atesta servir o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. O Deus de Israel. Um povo que atesta, se submete a Yeshua, o Messias, Jesus. Povo chamado pelo nome do Eterno. Deus fala para Salomão: se eu fechar os céus de modo que não haja chuva, ou se ordenar os gafanhotos que consumam a terra, né, no momento de tribulação. Olha só, são pecados que têm a ver com a terra, não tem? Esses pecados são oriundos do quê? Da contaminação da terra. Olha que interessante. São pecados que Deus pune dessa forma aqui, ó, falta de chuva, praga, são fenômenos naturais. Mas que são punições desses pecados que eu falei aqui antes, no ponto 3. Se isso acontecer, se Deus começar a punir a terra por causa dos pecados, se eu enviar peste entre o meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, preste atenção nessa expressão, se humilhar e orar, e me buscar, e fazer techuvá, e se converter. Converter, o que é converter? É você sair de um percurso de desobediência e voltar para um percurso de obediência à lei de Deus. Isso é conversão. Conversão não é você ter remorso, conversão não é você ter uma experiência sobrenatural, sei lá. Conversão, sim, é uma experiência sobrenatural, onde você deixa de desobedecer e passa a obedecer. Isso é conversão. Você converte. La chuva em Israel, você volta. Tá bom? Volta para onde? Para a lei de Deus, para os mandamentos de Deus. Se o meu povo, então, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar, se convertendo dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Apesar de ser uma promessa específica para o povo judeu no Monte Moriá, ela é válida para qualquer povo, em qualquer nação, que se chame pelo nome do Eterno e que aplique esse princípio de se humilhar, de orar, de buscar ao Eterno. Por que só converte depois que busca? Porque quando você busca, você é confrontado com os princípios de Deus. Quando você busca a Deus, você é confrontado com a lei de Deus. Paulo não falou que a lei serve para o pecador? O justo não precisa de lei, quem precisa de lei é o pecador. Quando esse que está pecando
se volta para Deus, ele se volta para a palavra de Deus. E as suas atitudes são confrontadas com os princípios da palavra, da lei de Deus. Então, se ele se humilha, se ele ora, se ele busca o eterno, e aí ele se converte dos seus maus caminhos, Deus promete ouvir do céu, perdoar os pecados e sarar a terra. Promessa divina. Esse é o quarto conceito. Meu irmão, você sabe qual livro das Escrituras nós estudamos bastante no dia da expiação? Tradicionalmente, o judeu estuda esse livro bastante no dia da expiação, no Yom Kippur. É o livro de Ioná, Jonas. E por quê? Porque Jonas é uma história onde Deus decreta, o povo estava pecando tanto de Nínive, capital da Síria, o povo estava pecando tanto, mas tanto, que o Eterno, né, a maldade chega ali à sua plenitude, e Deus então decreta o juízo. Jonas não recebeu ordem para ir lá pregar para o povo arrepender, não, meu irmão. Jonas recebeu o mandato de ir lá e anunciar o juízo, só isso. Tá já no primeiro capítulo de Jonas, é só você ler, são só 4 capítulos. Você pode ler aí na sua casa hoje, depois da live. Mas um livro fundamental para você entender esse conceito, que eu acabei de falar, o conceito número 4, que muito pode o clamor do justo e o arrependimento do justo. Nínive recebeu o decreto de punição. Não vai dar tempo da gente falar aqui, esse é um estudo que eu vou dar amanhã, lá durante o nosso Yom Kippur, na congregação Har Tzion. Mas Ioná, Jonas, ele foge de Deus. O livro começa com ele fugindo de Deus. Ele vai lá em Jafa, em Jope, pega um barco e vai para Tarshish, para Tarso. Ele foge da missão. Por que ele foge da missão? Olha só. Porque ele sabia que se ele fosse lá e anunciasse o juízo de Deus, se aqueles gentios, eles podiam não se arrepender, o juízo viria. Mas e se ele se arrependesse? Jonas ia dar a mensagem. Já pensou se eles se arrependem e Deus decide mudar, e Deus decide se arrepender no sentido de não executar o mal que ele havia proclamado? Por isso que Jonas foge. Depois ele vai lá no barco mesmo, né? Você vê que no barco com aqueles marinheiros lá, nós já temos uma ideia do que vai acontecer em Nínive. Porque aqueles tripulantes lá daquele barco, quando Jonas dá o testemunho, eles se arrependem, voltam para Deus, para o Deus de Israel, para o Deus que criou o mar e a terra, como Jonas diz, e eles acaba a narrativa do barco, eles servindo ao Deus de Israel. Houve arrependimento, e houve clamor, e houve salvação. Houve salvação naquele barco. Jonas foi atirado ao mar. Você conhece a história, vem ali o peixe e o engole. Pelos relatos originais, Jonas morre na barriga do peixe, Deus o ressuscita. Ele então proclama uma oração maravilhosa, onde ele reconhece. Ele reconhece que aquelas nações idólatras que continuam na idolatria desprezam a misericórdia de Deus. É o final da oração dele. Ele entendeu. E aí ele vai para Nínive, ele anuncia, e começou a anunciar, diz que a cidade demorava 3 dias para o sujeito atravessar a cidade de uma ponta a outra. No primeiro dia ele vai e anuncia lá que em 40 dias a cidade seria virada de ponta cabeça, no original o sentido a cidade seria... As pessoas ouvem aquilo, proclamam um jejum coletivo, e um jejum completo, hein, de água e comida, e se vestem de pano de saco, se arrependem, proclamam que até os animais iam proclamar esse juízo também, iam participar desse jejum, desculpa. E olha só, o Jonas capítulo 3, verso 5. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum
e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Chegou a notícia ao rei. É até interessante que tem alguns comentários judaicos que falam que esse rei era o próprio faraó, né? Tem umas coisas assim, interessantes, mas vamos voltar para a história. Calma. E o rei ouviu, levantou-se do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco, assentou-se sobre cinza e fez proclamar e divulgar em Nínive: por mandado do rei e seus grandes, nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas, provem coisa alguma, nem os levem ao pasto, nem bebam água, mas sejam cobertos de pano de saco, tanto os homens como animais, e clamarão, olha aí, ó, arrependimento, clamor, e clamarão fortemente a Deus, Deus de Israel, e se converterão cada um do seu mau caminho. Olha aqui, pessoal. E da violência que há nas suas mãos. Olha o que o rei diz. Quem sabe Deus se voltará, ou seja, Deus também se arrependa do mal que fez e aparte o seu furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Qual foi o resultado? Meu irmão, aquele rei de Nínive entendeu o princípio bíblico. Onde há arrependimento, onde há clamor, há cura. O Eterno viu aquela atitude, o Eterno gostou daquela atitude, e aquele arrependimento genuíno, aquela conversão genuína aos caminhos de Deus, fez com que o Eterno se arrependesse do mal que tinha dito que lhes faria, e não fez. Jonas fica chateado. E quando Deus pergunta para ele, por que você está chateado aí, Jonas? Ele fala no capítulo 4, verso 2, foi por esse motivo, Deus, que eu quis fugir no barco. Porque eu sabia que se o Senhor fizesse, se eu desse essas palavras e esses gentios se arrependessem, o Senhor se arrependeria do mal que havia proclamado e eu ficaria lá como falso profeta. E outra, tem alguns comentários rabinos que falam que Jonas sabia que a Assíria, em algumas gerações, iria destruir o reino do norte em Israel. Então, o que alguns rabinos dizem que ele fez? Ele não queria ir em Nínive, porque ele sabia que aquela cidade poderia se arrepender, o juízo do Eterno não viria, e aí eles poderiam atacar Israel pouco tempo depois. Então, o que ele pensou? Se eu não for lá, eles não vão ter possibilidade de arrepender, porque eles não vão ouvir a palavra de Deus, de juízo. Eles vão sofrer o juízo de Deus, vão ser exterminados e não vão atacar Israel posteriormente. Alguns rabinos atestam essa teoria aí, por que Jonas fugiu. Mas o fato é que quando Jonas conversa com Deus, no verso 2 do capítulo 4, ele diz, olha, porque eu sabia que tu és Deus clemente. Olha que legal, ele cita aqui Êxodo 34, ele cita as palavras de Moisés na fenda da rocha. Adonai, Adonai, El Hanun, Senhor, Senhor, Deus compassivo, clemente, longânimo, tardio em irar-se, cheio de graça, como é que está lá em Êxodo 34? E verdade. Verdade quer dizer justiça. Olha como é que Jonas cita essa palavra de Moisés de Êxodo 34. Ele fala o começo direitinho. Porque eu sabia que tu és Deus clemente, misericordioso, tardio em irar-se, grande em graça, e ele não fala verdade. Ele não fala cheio de graça e verdade igual o Êxodo 34. Porque a verdade é isso, você pecou, você paga. Isso é verdade, emet em hebraico. E Jonas, no capítulo 1, era filho de quem? Amitai, que significa verdade em hebraico. Interessante, né? E ele não fala a verdade aqui quando ele confessa ao Eterno. Ele fala, tu és o Deus, ele fala a oração inicial, cheio de graça, e ao invés de falar a verdade, ele diz o quê? E que se arrepende do mal. Deu mais um atributo para Deus, é o 14º.
o Deus que ouve a oração de arrependimento e não decreta o juízo. Virou um atributo do Eterno. Ah, meu irmão, é muita coisa. Muito princípio que a gente tem que internalizar. Porque nesses momentos, quando nós estamos agora, que são importantes esses valores. Quarto princípio, muito pode o clamor do povo do Eterno. Quinto princípio, o Yom Kippur, o dia da expiação, é o dia estabelecido por Deus para o arrependimento coletivo. Você pode arrepender qualquer dia, você pode arrepender qualquer época, mas teve um dia que Deus escolheu para que se fizesse esse arrependimento. É o dia chamado Yom Kippur, no 10º dia do 7º mês, que é amanhã, a pôr do sol. De terça, esse ano vai cair de terça ao pôr do sol a quarta ao pôr do sol. É o dia que Deus escolheu para o arrependimento coletivo. Deus fala lá, proclama a nação em Levítico capítulo 16. Isso vos será por estatuto perpétuo. No 7º mês, aos 10 do mês, Teanu. Teanu vem de Aná. Aná vem de Ani, né? Que é humilde, pobre, mas é uma humildade que você proclama na oração. É uma humildade que você. Uma das traduções desse verbo é orar, proclamar, cantar, declarar. Então, Teanu significa vocês vão se humilhar orando, clamando. Vocês, aos 10 do mês, afligireis a vossa alma. Então, afligir no hebraico aqui, aná, significa se humilhar com oração, tá? Nenhuma obra fareis, nem o natural, nem o estrangeiro que peregrina entre vocês. Eita! Lembra que eu falei que todo mandamento da Torá que está incluído o estrangeiro é um mandamento que quem é concidadão com Israel através de Yeshua deve guardar. Porque naquele dia se fará expiação por vocês, para vocês serem purificados de todos os vossos pecados perante o Eterno. É um shabat de descanso solene para vocês. Vocês se humilharão com orações. Isso é estatuto perpétuo. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa muito importante, muito séria. O Yom Kippur, hoje, é festa ordenada pelo Eterno? É. Deve ser conclamada e celebrada? Sim, você acabou de ler, é estatuto Catulam, é estatuto perpétuo. O justo tenha os seus pecados perdoados no Yom Kippur? Não. Por quê? Porque o sacrifício de Yeshua, o sangue que está vertendo lá no santo do santo celeste, ele atua na minha vida agora. A obra de Yeshua, ela coloca os sacrifícios por perdão de pecados numa plenitude, ele cumpre os sacrifícios para perdão de pecados. Porque ele anula? Não. Yeshua se fez o sacrifício e ele acontece até hoje. O sangue dele está vertendo lá no santuário celeste até hoje. Por isso que eu tenho acesso e tenho perdão pelos meus pecados, perdão dos meus pecados. E Yom Kippur, o pecado do justo não é perdoado, não é esse pecado individual que você vai clamar aí e jejuar. Não. O Yom Kippur é um pedido de perdão pelos pecados da nação. É um clamor coletivo, é uma humilhação, é um clamor, é um chamado de arrependimento coletivo em prol dos pecados da nação. Isso é Yom Kippur. Era assim antes e é assim ainda mais hoje. E é o dia que Deus criou para esse clamor coletivo. Esse é o quinto conceito. O Yom Kippur é o dia que Deus escolheu para o nosso clamor coletivo. Sexto conceito. O Yom Kippur fala da ressurreição, do desejo de Deus para perdoar e sarar. Por isso que a gente estuda Jonas. A gente jejua.
A gente fica o dia inteiro orando ao Eterno porque a gente crê na cura da nação, a gente crê na restauração da nação. A gente crê que Deus pode restaurar da morte para a vida, igual ele fez com Jonas. Por isso que a gente proclama o Yom Kippur. Porque ele fala de esperança, ele fala de vida. É um arrependimento visando a vida, é um arrependimento visando a restauração. Estão entendendo? Yom Kippur fala de vida, de restauração, de esperança. Eu jejuo, eu clamo, porque eu sei que Deus pode sarar a minha terra. Eu sei que se eu me agrupar com outros que servem a Deus e a gente se humilhar junto, e a gente pedir perdão pelos pecados da nação juntos, você vai fazer uma missão aí, um papel de intercessor, igual Yeshua fez. Tomou os pecados sobre si, você também vai tomar sobre si. Mas você, eu não tenho perdão para expiar. Não, você não, mas você vai interceder pela nação. Você vai pedir perdão pelos pecados que o outro cometeu. E o último conceito, o sétimo. Por quê? Se Deus criou esse dia para clamor coletivo, para expiação, um dia onde ele diz que vai ouvir o clamor, especialmente a oração de arrependimento do povo que se chama pelo seu nome, que se humilha e busca e se converte dos seus maus caminhos. É o dia que Deus escolheu para isso. Ele ouve qualquer dia, mas tem um dia que ele escolheu, e aí Yom Kippur é amanhã, pessoal. Por que nós não podemos conclamar o povo de Deus? Esse é o sétimo e último ponto. Eu quero conclamar o povo de Deus hoje, dia 3 de outubro, para que possamos jejuar. Todos vão jejuar, que puderem. Meu irmão, jejue. Vamos celebrar esse Yom Kippur com um arrependimento coletivo, o povo de Deus, meu irmão. Meu irmão, são milhões e milhões de pessoas que atestam servir a Deus nesse nosso país. Centenas que estão me ouvindo agora e me vendo aqui ao vivo e vão ver esse vídeo talvez amanhã. Eu faço o desafio para vocês, vamos jejuar e orar amanhã, vamos pedir perdão pelos pecados da nossa nação, vamos pedir para que os juízos do Eterno decretados sobre nós não venham a se cumprir. Vamos nos arrepender por aqueles que pecam contra o Eterno. Por que a gente não pode fazer uso do Yom Kippur, do dia que Deus criou para isso, e conclamar um jejum coletivo entre todos aqueles que servem a Deus? Vamos nos humilhar pela nossa nação, vamos buscar o arrependimento por eles, e a nós também, porque nós também temos pelo que arrepender. E vamos pedir, Senhor, sara a nossa terra. Senhor, cura a nossa nação. Senhor, não deixe que os juízos que o próprio povo trouxe sobre si sejam estabelecidos. Revoga, arrependa-te, Senhor, desse mal. Vamos nos arrepender por esses pecados da nação. Como nós somos representantes dessa nação, nós podemos representar os nossos compatriotas que erraram. Líderes nessa nação que erraram. Partidos que erraram. Que tentaram estabelecer coisas que vão contra a lei de Deus, contra os princípios de Deus. Vocês se lembram? Nós temos a oportunidade amanhã de clamar coletivamente para que o sangue de Yeshua venha purificar o nosso povo e a nossa terra, livrando-nos desse estado de iniquidade e desse juízo da parte de Deus. Nós temos que imitar Yeshua, o nosso Messias, e assumir uma posição de intercessor em prol da nossa nação. Meu irmão, Yom Kippur é o dia da libertação. É o dia da vida. É o dia de esperança. Você tem que se humilhar com oração comigo. Una-se a Israel. Imagina quando a igreja ao redor do mundo se unisse a Israel e pedisse perdão pelos pecados da nossa nação. Esse é o meu objetivo com essa live. É fazer com que você conclame os seus parentes, seus amigos, sua igreja, você que está me assistindo aqui, que frequenta alguma igreja, conclame esse jejum e oração amanhã. Ah, mas eu posso fazer outro dia? Pode, mas faz amanhã comigo. Una-se a Israel. Todos os judeus ao redor do mundo estarão jejuando amanhã, clamando por
por perdão e cura. E nós vamos clamar pela cura da nossa nação. Nós vamos nos arrepender pelos pecados da nossa nação, meu irmão. Porque há sim do que se arrepender. Agora, eu encerro aqui esse nosso momento dizendo o seguinte. É um vídeo que eu fiz aí há alguns dias, antes do primeiro turno das eleições. Nós temos que aprender a escolher líder. E a escolha, ela não deixa de ser feita porque você anula o seu voto. A escolha não deixa de acontecer porque você vota em branco. Isso é um grande erro. A escolha é feita. Você só não participa ou colabora para A ou B ser eleito. Quando você anula o seu voto, quando você vota em branco, você não está contribuindo em nada. Você tá contribuindo para que um dos dois seja eleito. Você não participa. Então, número 1, meu conselho como uma pessoa, quem me escuta, quem assiste meus estudos, não anule o seu voto, não deixe de votar. Nós tivemos um número muito grande de abstenções nessas eleições agora. Muito grande. Claro que eu entendo também que teve aí as dificuldades com as urnas, a demora para votar. Eu mesmo demorei mais de 1 hora para votar. Você também. Muita gente foi embora, desistiu. Eu entendo. Mas você que está me assistindo, não deixe de votar. Número 2, já que você vai ter que votar, as opções são 2. E aqueles que tiverem governadores também, 2. 2 opções, A ou B. Mateus, como é que eu escolho? Você vai fazer campanha aqui para... Meu irmão, tem gente que escreveu aí, vocês têm que anunciar publicamente a posição de vocês têm que oficialmente, como ensinante Sião, apoiar e tal. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Não vai ser o meu apoio público como associação, como ministério, que vai mudar o cenário, não. O que vai mudar o cenário é a sua oração, a sua intercessão, o seu clamor, o seu arrependimento. Quem me conhece sabe em quem eu vou votar. Isso é segredo? Por que sabe quem eu vou votar? Porque eu disse no meu vídeo, nós devemos escolher aquele candidato cujas ideologias, não só o indivíduo, tá? Eu julgo o indivíduo e julgo a quem ele representa. Ninguém está lá sozinho. Esse sujeito, esse cidadão e aquela organização, aquele partido ou partidos os quais ele representa. Qual é a agenda desses partidos? Eu pesquiso, tá? Eu sei. Qual é o intuito desses partidos se eles assumem o poder ano que vem? Eu sei. Se eu vejo lá na proposta de um desses partidos que o objetivo deles é implantar coisas, implantar leis, implantar diretrizes que vão contra a lei de Deus, se eu leio lá que é o objetivo desse partido promover isso, eu vou votar nesse candidato que representa esse partido? Meu irmão, abre o olho. Não adianta falar que é servo de Deus e não agir como servo de Deus. Na hora que precisa agir como servo de Deus, fica aí filosofando demais. É muito simples. Eu não estou aqui defendendo... e tem outra coisa que eu, pessoalmente, não gosto. É as pessoas colocarem esses indivíduos como messias. Não confie em homem, maldito homem que confia em homem. Isso é minha premissa. Tá bom? Eu não deposito esperança e confiança na pessoa de ninguém. Só de Deus. Mas, já que eu vou ter que escolher, eu vou escolher para não deixar que essas ideologias e preceitos que vão contra a lei de Deus vigorem a partir de ano que vem na minha nação, porque vai trazer mais maldição e mais problema para a gente. Mas o outro apregoou arma. Mas a violência caiu nesses 4 anos. Não aumentou. Mas o outro falou isso. A economia do Brasil... Isso é fato. Eu não estou defendendo algo. Isso é fato. Nossa economia está indo bem comparada a outros países enfrentando pandemia e guerra. Está muito bem, meu irmão. É fato. É fato. Lá vem ele defendendo o candidato. Não estou defendendo, não. Estou atestando fato.
Já falei isso aqui, ninguém é perfeito. Eu não boto confiança em homem, mas eu estou exercendo um direito. Eu estou exercendo uma função de cidadão, que é votar para presidente, pensando, colocando a lei de Deus como meu parâmetro. Ah, eu vou anular o voto. Não, porque aí você não está colaborando. Você não tá fazendo nada para impedir também. Esse é o problema, é quando a pessoa de bem não age. Vê o mal e não faz nada. Eu tenho, de um lado, um partido, uma ideologia que tentou se aliançar com inimigos declarados da nação judaica. Chegou a convidar líderes de nações que juraram destruir Israel, chegou a convidar para dar palestra aqui em universidade. Vocês lembram disso? A nação do Irã jurou, até hoje jura destruir Israel. É aberto, eles têm lá o estatuto deles. E um líder, e um partido que quer se aliançar com essas lideranças, com essas nações, eu sou contra. Então, se de um lado eu tenho partidos e ideologias que querem se aliançar com o Irã, com países que são inimigos de Israel, e o outro que quer se aliançar com Israel, que revigora, que revive um contato, um relacionamento com Israel, qual você acha que eu vou escolher? Como servo de Deus? Com uma pessoa que se esforça para poder fazer as coisas o mais próximo possível da perfeição. Porque a gente tem que buscar a santidade e a perfeição. Ah, não dá. Não dá porque não existe nada perfeito, nem candidato, nem partido perfeito, mas tem aqueles que mais se aproximam daquilo que a Bíblia prescreve, e tem aqueles cujas agendas são abominações declaradas na Torá, então eu tenho que impedir que isso ocorra. Eu espero que vocês... Eu sei, gente, que tem defeito dos dois lados. Eu não quero que você se decepcione comigo aqui. Por isso que eu não estou aqui, vote. Não, o voto é seu, eu não vou interferir no seu voto. Voto é individual. Mas eu estou aqui para dar um conselho a você, você que serve a Deus. Considere isso. Considere a pessoa e o que ela representa. E aquele que sabe que tem que fazer o bem e não faz, peca. Ele é uma falta diante do eterno. Você sabe que você pode fazer. Você pode contribuir para que essa ideologia não chegue ao poder, não afete seu filho e sua filha amanhã. E você não faz nada, você anula o voto, você não vai votar, você vota em branco. Então, de certa forma, não é um voto só de esperança, é um voto de protesto. Protesto para não deixar essas coisas acontecerem com o nosso país. Pense, meu irmão. Tem uma agenda aí, olha a América Latina, olha para a Argentina, olha para a Venezuela. Já vem o Matheus com esse discurso. Meu irmão, é fato, eu não estou aqui, já mais uma vez, eu quero que, eu respeito você, eu não estou aqui para pedir seu voto, não é isso que eu vim fazer aqui, não. Eu não preciso disso. Eu vim aqui pedir a sua oração, o seu clamor. Porque eu sei, meu irmão, que esse esclarecimento, que essas coisas que eu falei com você aqui por alto, eu sei que não adianta. Eu sei que tem gente que vai entrar, tem gente que se diz cristã, hein? Vai entrar por um ouvido e sair pelo outro. Pelo contrário, tem gente que me ouve falar aqui, gente, vamos pegar aqueles princípios que mais se aproximam da palavra. Tem gente que vai me xingar aqui, ó, xingar aqui nos comentários, já estão xingando. Por isso que eu não confio nisso. Eu não acho que um esclarecimento meu vai mudar o resultado da eleição, não. Eu não acho que eu assumindo um posicionamento pessoal, institucionalizando esse posicionamento pessoal pelo ensinante de Sião, ao ensinante de Sião apoia candidato tal. Eu não acho que isso vai mudar o resultado da eleição, não, meu irmão. Olha o tanto de celebridade aí que apoiou o Bolsonaro. Eu não ponho minha esperança nessas pessoas, eu não ponho minha esperança em argumentos humanos. Você sabe onde eu ponho minha esperança? Na promessa de Deus. Se o povo de Deus se humilha, clama, jejua, Deus sara a nação. Aí vai colocar quem ele quiser lá no que vem. Você faz a sua parte, que Deus faz a dele. Tem que ter a cura sobrenatural de Deus sobre esse país, meu irmão. Não adianta, não confia não. Esse é o problema do cristão. Não confia em coalizão, não.
Não confie em homem, não. Não confie em celebridade para poder apoiar A ou B, não. Coloca nas mãos do Eterno. Ele sabe como lidar com essa situação. Olha como é que foi em 2018, meu irmão. Minha irmã que está me assistindo aqui. Olha como é que foi em 2018. Então, minha palavra para você é de esperança. Eu creio de todo o coração que se o povo do Eterno, aqueles que se chamam pelo nome do Eterno, aqueles que atestam servir ao Deus de Israel, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, a Yeshua, Jesus, o Messias, o Cristo, o Nazareno, vamos fazer um clamor amanhã nesse Yom Kippur. Terça-feira, de 6 da tarde a quarta-feira, 6 da tarde. Pode fazer mais também, não tem problema. Mas vamos nos unir a Israel. É o dia que Deus escolheu no calendário santo. É o dia que ele escolheu. Eu faço o clamor aqui, jejum e oração, de terça-noite à quarta-noite. E você vai entregar esse jejum e esse clamor na quarta-noite comigo. Nós vamos fazer esse clamor lá na Har Tzion. E eu vou dedicar esse Yom Kippur realmente à cura da nossa nação. Para que a vontade do Eterno seja estabelecida nessa eleição. Para que, se há mal declarado sobre nós, que Deus se arrependa. No sentido de não decretar sobre nós esse mal, igual ele fez com Nínive. Mas eu preciso da sua ajuda. Eu preciso da sua participação. Eu preciso do seu clamor, eu preciso que você se humilhe. Não é virar militante de A ou B, se humilhar não é hora. É hora de humilhar diante do Eterno. De nos arrepender pelos pecados da nação. Pelos pecados dos governos anteriores, pelos pecados desse governo. Porque eu tenho certeza que a oração e o clamor verdadeiro vão trazer cura, paz e prosperidade para a nossa nação. É isso que eu vim fazer aqui essa noite. Se há alguma coisa dessa 1 hora que eu falei aqui com você, peço até desculpa, eu queria terminar bem antes. Se tem alguma coisa que eu falei que possa ser de bom uso para você, faça. Mas eu termino essa live dizendo, vamos orar e clamar pelo perdão de Deus, vamos nos arrepender pelos pecados da nossa nação, dos nossos governantes. Esse é o segredo para Deus estabelecer a sua vontade no nosso país. Muito obrigado a todos por estarem aqui até agora, pela paciência para comigo, e que o Eterno tenha misericórdia de todos nós. Em nome de Yeshua. Amém, amém e amém.